poderia ter totalmente estado na rua de ideia. E aqui também a sensação. E daí, por essa fixação nessa realidade do eu, e que você intrinsecamente é você, automaticamente, se existe uma realidade, uma fixação, uma ideia de um intrinsecamente eu, esse intrinsecamente eu só vai existir em oposição ao intrinsecamente outro. Não tem como eu não existir e o outro não existindo, entendeu? Solidamente, verdadeiramente. Não há como isso. Então, quanto mais se realiza o não eu, e também se vendo que todos os fenômenos que formam esse não eu, né, também não são verdadeiramente intrínsecos, então você teria a facilidade enorme de não precisar sentar em uma poltrona, fazer que nem fez Milarepa e Padang Sanjay quando se encontraram lá nos Himalaias, na borda do Tibete. Entendeu? Foram fazer uma disputa de poder, não disputa de poder, mas tinha mais escriba que era, ou conversar, se contrário, aí vários milagres, né? E Milarepa tinha realização, a mesma realização dele. Mas tinham várias coisas iguais. Até só uma hora que você falando sobre isso, levitou e sentou numa grama, na ponta de uma grama, de um capim assim, né? E aí o Milarepa também fez a mesma coisa. Só que a grama do Milarepa deu uma dobradinha, entendeu? Assim. Mas, em realidade, o Milarepa tinha as mesmas realizações. Então, quando se beneficiava ali, era a realidade relativa, do mérito. Por quê? Porque o Padang Sanjay era um Siddha da Índia. E o Milarepa era um Siddha do Tibete. Devido à interdependência relativa das coisas. Não se manifestar. E aí você tem essas duas coisas, realidade relativa e realidade absoluta. A realidade relativa, absolutamente, ela não existe. Tá? Então, do lado absoluto, a ideia de existir e não existir já foi transcendida. Porque uma coisa só existe e não existe dentro da relativa. Vocês estão entendendo? A realidade última da realidade relativa é a realidade absoluta. A realidade verdadeira da realidade relativa é vazia de ser semelhante. Então, o pano de fundo para todos os fenômenos é a vacuidade. Vacuidade não um vazio. Vacuidade é essa possibilidade. Eu já falei com vocês, acho que esse exemplo, o Chico Rinpoche que fala. Você pode usar uma forma simples de pensar na vacuidade como se fosse uma tela. Né? Já falei com você, a tela em branco. Em que os desenhos que você cria, ou que você pinta, lá, qualquer que seja a paisagem, é a realidade relativa, são os fenômenos. Essa realidade relativa, esses fenômenos, só conseguem se estabelecer devido à base que é a vacuidade. Se eles fossem reais e autoexistentes, se eles fossem intrínsecos, eles não necessitariam da vacuidade. Mas como a realidade deles é vacuidade, ela que dá sustentação àquele que não existir. Por isso que nesse ponto a gente chega em duas coisas. A desassociabilidade tem isso não. Eu não sou associado. Dissociabilidade. Não é questão sócio, né? Mas é falta de não unidade, não separação e separabilidade de fenômeno e vacuidade. Isso que a nossa mente, quando não realizou. Isso é um fato não de entendimento, é um fato de realização. Para que possamos agir. Por que a gente não consegue voar com o Milarepa? A gente não atravessa, não deixa marcas de mãos e pés. Porque nós estamos sempre pendendo de um lado. Não porque a gente não entende vacuidade. É porque a gente não transformou isso. Nós não transformamos isso. Então, vacuidade, você tem a situação que você entende, que é
explicando para vocês aqui, tá? Elaborado. Aí tem a fase que você, através da prática, da meditação, você começa a ter certo tipo de lampejos da vacuidade. Por exemplo, quando se me faz prática de idam, certo? E o Pranayana já é uma abordagem diferente. Mas ele vai abordando diferente, mais ou menos utilizando as duas coisas. O estágio, né, a fase de criação, né, que você vê a divindade, e a fase de solução. Só que ele já vê, como disse, a divindade que quando você vê na prática do idam, né, você tem que ter em mente que aquilo ali não tem uma substância, certo? Clareza, lembra? Tem que ter a visão, três coisas que tem que ter numa prática de idam. Quando você visualiza Tara, visualiza Chakra, qualquer um. Primeira coisa é clareza, é ter uma visão mais clara possível da divindade. O segundo é pureza, que é saber que apesar de ter aquele aspecto surgir claramente definido, aquilo ali não tem substância nenhuma, é como se fosse um arco-íris. Um arco-íris, você pode ver um arco-íris muito com as coisas, porque lá você consegue apreender o arco-íris. Ele tem uma coisa que impede? Nada. Não tem substância dele. E depois, orgulho, né? Ou dignidade, quando você visualiza. Aqui é hoje? Orgulho. Orgulho básico, que chama. Quando você se visualiza como divindade. Né? Então, quando você visualiza como divindade, você tem que ver perfeitamente você como divindade. Pureza, não sabe, apesar de ter uma aparência, é totalmente destruído de alguma coisa intrínseca. De uma realidade intrínseca. Sabe? Existe no sentido que existe por si só. E depois, o orgulho de dignidade, que deve ser aqui. Então, você vai, nesse nível, entender que apesar dos fenômenos surgirem com paixão, o sofrimento surgir, a alegria surgir, sabe? Aqueles fenômenos do segundo Dharma, eles são destituídos completamente de uma realidade última, intrínseca, como eles se apresentam. A realidade última deles é o que é? Vacuidade, ou, né, Tompali, tibetano. A grande coisa, o nosso problema é que são as nossas fixações, o nosso hábito de fixação do que aparenta. Porque ele está acostumado com isso. É difícil você dispensar e falar que a mesa não é a mesa, que você não sente dor. Se eu bater com a canela ali, eu não senti dor. É difícil. Porque nosso hábito, a noção de eu e outro é tão arraigado, tão forte, que não tem como nós não batermos a canela, mesmo entendendo que a vacuidade, não tem como bater a canela ali e não sentir dor. Precisaríamos realizar a vacuidade, não apenas entender. E a princípio você vai meditando, aí em certas horas dá umas certas lampejos de vacuidade. Começa em coisas pequenas, a mesma coisa acontece com impermanência. A gente vive achando que as coisas são permanentes, não é? Aí a pessoa meditar em impermanência, contemplar, aí tem horas que aquela prática começou a dar frutos resultados, começa a se mover. Aí você encontra em certas situações em que tanto você bateu uma tela na sua mente sobre permanência, que acontecem certas situações que você tem, e você tem um pouco de experiência da impermanência. Você não é tão mais preso na ideia de permanência. E isso pode expandir. Às vezes, geralmente as pessoas elas querem ou se focam que as coisas ruins sejam permanentes. Né? Você treina para que as coisas ruins sejam realizadas como impermanentes e você não seja tão afetada por elas, certo? Por uma situação ruim que você passa, de família ou qualquer coisa. Ou aí você treina tanto impermanente, não, isso é impermanência. Ou financeira, que pode te abalar.
ou uma briga, ou qualquer coisa assim.